Semana passada, pastor Ayrton trouxe ao nosso coração uma palavra muito forte sobre ofensa, sobre a gente poder aprender a conviver com as circunstâncias ao nosso redor sem sermos hipersensíveis, sem estarmos nos entristecendo, nos magoando com o que acontece ao nosso redor, com o que fazem ou deixam de fazer ao nosso respeito. E eu até aconselho você a entrar lá no canal do YouTube da igreja, se você não teve acesso às outras ministrações, a encontrar um tempo e poder estar ouvindo e recebendo a palavra que vai abençoar a sua vida nesse tempo. E hoje nós vamos falar sobre orfandade. Esse é um assunto muito pertinente, muito forte, e o tema da ministração hoje é: quando a fome da alma tem um nome. Quando a fome da alma tem um nome, e a fome da alma se chama orfandade. Eu só vou precisar ajustar o som, está muito médio aqui em cima, está difícil de ouvir, precisa abrir um pouquinho mais de agudo. Eu estou me sentindo, como que é aquele pastor da televisão? R.R. Soares, olha aí, ó. O R.R. fala assim, ó, se ficar assim, não é assim? De vez em quando a gente, pelo menos, depois vocês cortam aí na transmissão. Já chamei a atenção de vocês, isso que importa. Melhorou. Já dá para fazer, pronto. Quando a fome da alma tem um nome. E qual é o nome da fome da alma? Orfandade. Romanos 8, os versículos 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar instruções muito pertinentes, importantes para a nossa vida, para a nossa história. Mas quando a gente olha para essa figura e a gente usa essa metáfora dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente vai entender que eles vêm montados em um cavalo, cada um deles. Hoje, nessa comparação, nós falaríamos sobre o cavalo preto, que se você encontrar lá, você vai perceber que ele carrega, o cavaleiro carrega uma balança, e essa balança, ela fala de julgamento, ela fala de muitas coisas, mas para a nossa mensagem, essa balança ela tem o significado de escassez, tem o significado de julgarmos os nossos sentimentos. E quando nós vamos olhar para esse propósito, nós diríamos que esse cavalo preto hoje significa para nós um espírito, o espírito de orfandade. Quando a gente fala de balança, há algumas balanças que elas carregam um peso insuportável. Dependendo se você passou dos 100 quilos, nem a balança já está te tolerando. Mas para nosso entendimento, o que nós precisamos entender, como que a gente pode medir e pesar as dores da alma? Como que a gente pode medir ou pesar os nossos sentimentos? Como que a gente pode medir o nosso próprio valor? É incrível a gente parar para pensar isso, mas tem muitas pessoas que medem o seu valor através da balança da comparação.
medem o seu valor através daquilo que oferecem a elas. Então, o que nós precisamos entender é que as pessoas, muitas vezes, elas não têm uma referência de quem, elas não se medem por quem Deus diz que elas são, mas elas se medem a respeito por outras pessoas, pela medida de outras pessoas. Então, olhando para isso, nós vamos entender que quando olhamos para os cavalos do Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse, falando sobre escassez, o que isso significa para nós? Se nós servimos um pai que ele é dono de tudo, tem até uma frase aí que você encontra nos carros, às vezes: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, ele tem o poder de todas as coisas. Ele não nega bem algum àqueles que o amam, o buscam, o servem. Ele mesmo diz assim: olha, se um pai humano, terreno, falho, pecador, se ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, ele não vai negar bem algum aos filhos amados que ele tem no seu coração, independente de como nós agimos ou não. A graça de Deus nos faz entender que o nosso Deus, ele não nos recompensa segundo os nossos méritos, mas ele nos recompensa segundo o coração dele, segundo o propósito dele. Mas a escassez a qual a gente quer falar hoje é exatamente no que diz respeito a quando nós perdemos o entendimento do nosso valor, quando nós perdemos o entendimento do que nós temos, a nossa identidade, a nossa herança. Então, quando nós falamos de escassez hoje, o que significa para nós hoje? Nós encontramos dentro da igreja muita gente cheia de medo, gente que foi chamado para viver a abundância, mas vivem num lugar de necessidade. Nós vamos ver um pouquinho à frente um paralelo entre os dois filhos ali, que nós vamos ver em Lucas 15, os dois filhos, o pródigo e o que fica em casa. Mas o que nós podemos entender é que muitas vezes nós somos aquele filho que está em casa, que tem tudo a seu dispor, ou seja, vivendo escassez num ambiente de abundância. Você num ambiente de abundância, mas vivendo escassez. A minha preocupação nesses dias, e que o Senhor me levou a refletir sobre essa série de mensagens, foi exatamente a gente entender que nós vivemos num ambiente de abundância, mas tem muita gente vivendo escassez. Escassez de amor, escassez da compreensão de quem é em Deus, escassez de relacionamento e escassez até mesmo econômica e financeira. Por quê? Exatamente porque está dominado por um espírito de orfandade, porque não consegue realmente se submeter à paternidade divina, porque não consegue realmente agir e mover-se como um filho. Nós fomos chamados para a abundância que a filiação traz para nós. Quando nós nos movemos como filhos de Deus, nós temos acesso a tudo o que nós precisamos na nossa vida, mas a gente precisa lidar com isso na nossa alma. O filho mais velho da parábola diz claramente que ele estava num lugar da abundância, mas ele não sabia desfrutar da abundância. O pai teve que chegar e dizer assim: filho, o tempo todo você esteve aqui no meio da abundância, tudo que eu tenho é teu. Então, se você não usou, na verdade não é culpa minha. Tem muita coisa que você não está recebendo, que você não está utilizando, que você não está ousando. Viver em Deus não é culpa de Deus, porque Ele já disponibilizou a você. Às vezes nós não conseguimos acreditar, viver por fé naquilo que Deus tem dito a nosso respeito. Ao contrário da filiação, a orfandade é uma condição espiritual que envolve vários sentimentos, mas os principais deles são: os principais sentimentos que envolvem
a orfandade são não pertencimento, desconexão e rebelião. Presta bastante atenção nisso. Rebelião, desconexão e sentimento de que não pertence ao lugar. E a gente vai entender essas coisas, vendo esse assunto tratado na Bíblia em vários momentos e vários pontos. Eu quero transitar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa entender onde que nasceu a orfandade. A orfandade, ela nasceu no coração de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12 e 14 vai contar essa história, e principalmente Ezequiel 28, 12 a 15, você vai entender que exatamente a história de Lúcifer, ela vem exatamente nessa questão de alguém que era para ser filho, que era cuidado pelo pai, e tomam a decisão de se tornar um órfão pela vida. Logo, a gente também vai entender que a orfandade, ela é fruto do pecado original. Quando você lê Gênesis capítulo 3, e você vai ver Paulo falando depois em Romanos 3, 23, você vai entender que a orfandade, ela já vem linkada desde os nossos primórdios. E a gente também precisa entender que a orfandade, ela deixa algumas, ou promove algumas sequelas na alma, e é por isso que existe muito filho que não se considera filho, ou não vive como filho e vive como órfão. O pastor Fabiano Ribeiro e a pastora Leila, num livro muito tremendo que a gente tem até aqui, também sobre paternidade, sobre filiação, sobre orfandade, ele diz o seguinte: uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção, um sentimento de não inclusão e não pertencimento, derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Eu gosto do texto que nós lemos na versão da Mensagem. A Bíblia, a Mensagem é uma Bíblia parafraseada, é uma Bíblia fantástica. Também, para a gente fazer algumas comparações, ela diz o seguinte, o mesmo texto que nós lemos na NVI, agora na versão A Mensagem diz assim, Romanos 8, 15 a 17, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é um vazio existencial. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus assim, como as crianças fazem com os seus pais. E agora, Pai, o que é que nós vamos fazer? E o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade, porque sabemos quem Ele é e sabemos quem nós somos. A vida cristã não é para ser formatada. A vida cristã, ela é para ser vivida, experimentada. A vida cristã é para ser uma aventura extraordinária, de em cada dia nós vivemos coisas mais poderosas, mais gloriosas, mais sobrenaturais. Tanto é que quando o povo de Israel estava muito conectado em lembrar dos feitos que Deus tinha, dos milagres no deserto, das coisas que Deus tinha feito na libertação de Faraó, o Senhor diz assim, esqueçam tudo que passou. Foi eu que fiz, foi bom, foi maravilhoso, fica de testemunho. Mas eu quero dizer para vocês, olhem para frente, porque eu estou fazendo uma coisa nova. A vida cristã é novidade todo dia. É por isso que nós precisamos aprender a nos libertar e livrar dos traumas. Mesmo que alguns comportamentos foram parte de uma realidade nossa até aqui, há um momento que a gente tem que bater na mesa e dar um basta. Há um momento que a gente tem que entender isso aqui. Senhor, o que é que nós temos hoje? Qual é a novidade de hoje? O que é que nós temos pela frente? A vida cristã, ela é uma vida incrível. Eu posso dizer isso para vocês, eu posso dizer com toda a convicção, que cada dia é uma novidade de Deus, cada dia é uma coisa extraordinária de Deus, sabe? Eu posso contar para vocês tantas coisas incríveis que eu vivi, como também eu posso, talvez,
fechar o meu rosto e começar a dizer assim: ó, como pastor, eu já sofri tanta traição. Não, irmãos, isso tudo faz parte da vida. Sofrer, ser machucado, ferido, abandonado, isso tudo faz parte da vida. Mas o que eu quero dizer para você, sim, a vida que Deus tem dado para mim é uma vida incrível, extraordinária, sobrenatural. E sabe por que pelas manhãs eu acordo e disse: e aí, Pai, o que é que nós vamos fazer de legal hoje? Sabe, às vezes Deus fala assim: vamos acampar. Tem filho que tem um trauma. Eu tenho uma dívida com os meus filhos, vou ter que pagar. Esses dias eu vi o meu filho fazendo acampando com o meu neto. Eu falei: meu Deus, eu tenho uma dívida. Eu prometi que um dia eu ia para um lugar ermo acampar com eles e nunca acampei. Vai ter que ser uma meio grande agora, né? Vai ter que ser uma barraca meio grande, né? É para acomodar a família toda, e principalmente Elian Júnior. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus fala: vamos acampar hoje. Vamos acampar hoje. Ou às vezes Deus fala assim: olha, como há 2 meses atrás, que a gente estava em casa, um profeta ligou e falou assim: 4:30 da tarde, eu posso falar com você e com a Tati? Sabe? E dessa história assim, eu poderia dizer tanto. Eu falei assim: para já, 4:30 da tarde, a gente estava lá. Algumas coisas, foram tão assim rápidas e tão fortes. Uma delas foi assim: olha, você está para fazer uma viagem sozinho, internacional, mas Deus manda dizer que a tua mulher vai junto. Eu falei: mas ela não pode, ela não consegue, não tem dinheiro, não tem. Eles me convidaram para... Não, ela vai junto. A vida com Deus é assim. Agora, a gente podia arrumar um tanto de desculpas e dizer: não é possível, não. A vida com Deus é isso, a gente perguntar. A vida da ressurreição, a vida que recebemos em Deus, não é um vazio existencial da gente viver as mesmas coisas todos os dias, mas é uma grande expectativa de aventura que pergunta: Pai, o que é que nós vamos fazer hoje? Você perguntou isso para Deus hoje? Quem sabe você pergunta ainda agora: Senhor, o que é que nós temos para fazer hoje? Quem sabe amanhã, o que é que o Senhor tem para nós nessa semana? Mas vamos falar um pouquinho mais, para a gente entender um pouco essa dinâmica da orfandade. A fome da alma, a balança, a necessidade de provar o seu valor, a questão de estar sempre se sentindo como escravo, nunca como filho. Na verdade, não é nem a questão de servo, porque servo é por escolha que nós fazemos de servir a Deus e servir os outros, porque nós servimos a Deus servindo as pessoas. Mas o texto sagrado, ele nos mostra que quem é o órfão? O órfão espiritual é aquele que vive debaixo do espírito da escravidão. E qual é o maior sintoma o maior sintoma da orfandade? É exatamente a fome da alma. Quando a gente está falando do cavalo preto que carrega uma balança, nós estamos comparando a um órfão que o tempo todo está pesando as suas atitudes para ele ver se eu sou digno de amor. Será que eu sou digno de amor? Será que eu posso entrar nesse ambiente? Será que eu posso fazer parte desse ministério? Será que um dia vão me dar a oportunidade? Ele não chega dizendo assim: eu sou parte da família e eu quero fazer parte disso, eu tenho vontade, não sei se eu canto direito, não sei se eu danço direito, não sei se eu prego direito, mas o que é preciso para eu poder fazer parte do processo todo? Ou seja, mas não, fica sempre: ninguém me viu, ninguém me olhou, eu não sou digno, tem alguma coisa, eu não sou. Porque essa era uma realidade muito forte, inclusive dos profetas, quando eles eram chamados: não passo de uma criança. Ou então, assim como nós vemos a história: quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Ou seja, eu não sou filho de profeta, neto de profeta, eu não sou. Ou seja, há muitas desculpas que às vezes é passada como se fosse o coitadinho das coisas, mas não passa do espírito de orfandade que está ali dentro do coração.
Então você não precisa mendigar amor, você já é amado pelo Pai, você já é amada pelo Pai. Você não precisa se desmerecer, você não precisa se entregar a mulher, a um homem aí que quer dizer que tem amor, mas tudo quer se aproveitar na sua vida. Você é amada do Pai, Ele cuida de você, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor sobre a sua vida, sobre o seu coração. Outra questão, quando você serve, seja no ministério na igreja, seja num projeto social, não faz isso para provar o seu valor. O que prova o seu valor é que você já está servindo. Só o fato de você servir fala da sua importância. Você não precisa fazer nada para provar o seu valor. Deus é tão tremendo que Ele deu o seu próprio Filho Jesus. O seu valor é tão grande que Ele foi pago pelo sangue do Cordeiro. Então não é o que você faz que prova o seu valor. O que prova o seu valor é quem você é em Deus. É o que Jesus alcançou na cruz do Calvário por você. O órfão, ele se sente escravo no reino e nunca um filho na casa. Escravo no reino e nunca um filho na casa. Vamos olhar um pouquinho para a história de Lúcifer. A história de Lúcifer mostra alguém que foi criado perfeito e bom. Mas de tão lindo, de tão glorioso, de tão espetacular e capaz, o orgulho encheu seu coração. O orgulho, aquele que nós falamos há 2 domingos atrás. O orgulho é uma das forças mais destrutivas que nós conhecemos, e o orgulho infectou o coração de Lúcifer. E aí o que ele quis? Ele quis ser Deus. O filho quis agora se assenhorar do lugar do pai. Agora nada mais importava do que provar que ele era até melhor de quem o criou. Ele quis ser Deus, deixou de ser filho. Não foi por um problema, ele deixou por livre e espontânea vontade. Ele fez uma escolha de tornar-se independente, sim, no pior sentido da palavra, porque a independência ela tem algumas coisas muito positivas, mas no pior sentido da palavra, solto, destacado, separado, melhor do que todo mundo e melhor do que o próprio Pai. Hoje, queridos, qual é o maior alvo de Satanás? É exatamente tornar todo mundo semelhante a ele, plantar uma semente do mal no coração de todos, uma semente de orgulho, permitir e até de alguma forma fazer com que as pessoas sejam ofendidas e ofendam umas às outras e vivam aí debaixo desse espírito de orgulho, ofensa, que vai agora se manifestar de uma forma muito forte nesse processo chamado orfandade. Então, o diabo quer exatamente tornar todo mundo como ele é. O diabo é órfão. Porque quem que é o pai do diabo? Eu sei que o diabo é pai de alguns. Mas quem é o pai do diabo? Entende? Ele renegou a paternidade divina para viver sozinho, fez a sua própria escolha, e para viver em orfandade. Então ele é órfão e quer que todos se tornem órfãos voluntários como ele foi. Quando eu falo órfãos voluntários, estou dizendo órfão por escolha. Porque tem gente que não escolheu. Tem gente que nasceu, foi abandonado, talvez criado, como a Tati fala muitas vezes, igual batatinha, né? Tem gente que foi criado dentro de orfanato, tem gente que às vezes teve a graça de conhecer a paternidade de um avô que acolhe, que abraça e tantas outras coisas. Tem gente que não teve escolha e aí ele tem que fazer a escolha de encontrar um pai, de viver a paternidade sobre a sua vida. Mas o que nós vemos é que o diabo ele começa o seu trabalho quando ele chega a Eva no Éden.
e faz uma pergunta que todos nós já ouvimos ecoar alguma vez no nosso coração. Ele faz uma pergunta, ele planta uma semente da dúvida agora no coração. E a pergunta é essa: será mesmo que tudo que Deus disse é verdade? Será que o que ele falou é verdade? Essa pergunta, ela não é apenas sobre uma regra do fruto lá, não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, não. Essa pergunta, ela toca na essência da confiança, para destruir a confiança de que o Pai diz é verdadeiro, o que o Pai diz é importante para nós, de que o Pai, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é o Pai. Então, vai tocar nessa confiança que destrói a confiança e coloca então a semente da dúvida, que vai também destruir aquilo que é importante para a vida, é a vida pela fé. Nós somos chamados a acreditar. Nós precisamos crer em Deus, precisamos crer nos propósitos, nos planos de Deus, mas a gente precisa também acreditar em nós mesmos, naquilo que nós podemos realizar com a bênção de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa acreditar no que nos ensinam, nos falam, e a semente da dúvida que o Satanás planta é exatamente para destruir a questão da filiação e da paternidade, é plantar a semente da orfandade no coração do homem. E essa é uma pergunta que várias vezes ecoa, muitas vezes no nosso ouvido: será que é isso mesmo? E aí nós precisamos entender, a humanidade caiu e desde então está caída, e aqueles que ousaram se levantar, só ousaram se levantar porque o que o texto que nós lemos aqui de Romanos diz: não recebeste espírito de escravidão para viver atemorizados, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então nós recebemos agora, por meio da salvação, um direito a chamarmos Deus de Pai. Nós só nos levantamos de verdade quando nós conseguimos reconhecer Deus como Pai e viver segundo aquilo que o Pai diz a nosso respeito. Você consegue entender isso? A humanidade caída, ela só se levanta de novo quando ela consegue olhar para Deus e reconhecê-lo como Pai, mas não só reconhecer. O texto fala: Abba, Pai, trabalha bem a perspectiva de conseguir ter a intimidade, de sentir que Deus é Pai, que nos dá o acesso à intimidade, e no acesso da intimidade nós podemos falar como os baianos: Painho. Nós podemos falar como bons filhos: paizinho. A gente pode chamar papai. Tem gente que não consegue chamar o próprio pai de papai, porque não recebeu a intimidade para isso, mas nós somos chamados a desenvolver uma intimidade com Deus, de tal maneira que nós possamos chamá-lo de Abba, possamos chamá-lo de paizinho, de pai presente, de pai que cuida de nós em todos esses processos, em todo o nosso coração. Então, queridos, o que nós precisamos na nossa vida, no nosso coração, é nos levantarmos e desenvolvermos este relacionamento. Nós precisamos, no nosso coração, chegarmos nesse lugar onde Deus tem nos levado para viver o plano e o propósito. Enquanto você viver na orfandade, você não vai viver a abundância, a alegria que Deus tem preparado para a sua vida. Desde a queda, o inimigo lançou esse espírito maligno. Talvez é o mais antigo e mais aderente espírito sobre a terra, que é a orfandade. E aí nós vamos entender que é o sentimento do não pertencimento. O órfão, ele se sente em casa. O órfão não se sente em casa porque ele sempre precisa provar alguma coisa. Ele precisa provar que é bom, ele precisa provar que é perfeito, ele precisa provar que é útil. O órfão, ele precisa da validação das pessoas. Essa é uma questão muito séria. Quando você observa alguém que está o tempo todo precisando de validação,
Isso é uma questão bem importante para quem é solteiro e está querendo casar. Sabe, você precisa verificar se esse menino, essa menina, esse homem ou essa mulher, se não existe o estigma da orfandade no coração. Aí você vai, uma das coisas é alguém que está sempre esperando validação. Está sempre esperando que você, de alguma forma, manifeste, fale, declare que ele é bom, perfeito, ela é a pessoa mais incrível do mundo. Essa fome na alma, ela não é de alguns irmãos, é de todos nós, todas as pessoas, independente do histórico familiar. Muitas vezes tem isso na vida. O que precisamos é saber como é que eu vou lidar com isso. Eu vou deixar essa fome me consumir, ou eu vou suprir essa fome com a paternidade de Deus na minha vida? Porque existem pessoas, presta atenção nisso, existem pessoas que têm pais terrenos maravilhosos, mas que são vítimas desse espírito de orfandade. Eu me relaciono com pessoas que, assim, é o que nós podemos olhar. Quando a gente olha para os pais do filho pródigo, do filho mais velho lá, você vai perceber que ali uma referência a Deus, é um pai perfeito, é um pai que está ali, que está suprindo e tudo mais, mas dentro de casa, ou até mesmo que foge de casa, é esse espírito de orfandade. São pessoas que lidam com a baixa autoestima, lidam contra aquela sensação terrível, assim, que a mesa está posta, mas o banquete não é para elas. Você já percebeu isso? Você pode ver, e eu vou dizer uma coisa para você. Sabe onde manifesta muito espírito de orfandade? Época das conferências, João. A mesa está posta, o banquete está posto, mas não é para mim. Sabe onde manifesta o espírito de orfandade? Exatamente quando há oportunidade de poder servir e cumprir um propósito e ir além de onde foi. Não é para mim liderar. Quando alguém diz assim, olha, você pode liderar uma célula, você pode liderar um ministério. Não é para mim. No fundo, todos nós queremos liderar. Sabe por quê? Porque nós nascemos para liderar, você nasceu para liderar. O que faz as pessoas entrarem em fuga do propósito de liderar, seja liderar uma pessoa, seja liderar uma célula, seja liderar um ministério, é exatamente o espírito de orfandade. A mesa está posta, mas ela não é para mim, é para o apóstolo, é para os irmãos que já são fundadores da igreja, é para isso ou aquilo. Não, eu quero que você entenda que esse espírito precisa ser removido da nossa vida, porque a orfandade espiritual impede da gente viver plenamente o propósito que Deus tem para a nossa vida, que é de alegria e de abundância. Alguns sinais da orfandade espiritual: o medo da rejeição, insegurança, necessidade de controle, dificuldade em confiar. Então, quando essa mentalidade se instala, ela deixa rastros muito claros na vida das pessoas. O grande problema da orfandade é que ela cobra um preço muito alto. Quando ela é acolhida, há danos, não apenas pessoais, mas há danos familiares, há danos eclesiásticos inevitáveis. Há igrejas que elas dividem, elas racham. Há igrejas que morrem, porque muitas vezes há grupos que estão afetados pela orfandade. Você imagina um órfão de um lado, outro órfão do outro, e esse espírito manipulando, dominando. Você imagina se Satanás, quando deixou o espírito de orfandade tomar conta do seu coração, ele arrebentou com 1/3 do céu. E se tivesse mais uns 3 órfãos ali? Só para vocês refletirem e pensar um pouquinho. Você consegue entender algumas coisas? Por que alguns quadros eles se tornam terríveis e a gente precisa encarar, e a gente precisa identificar, e a gente precisa se arrepender, e a gente precisa vencer isso.
Então, quando nós olhamos para esses processos, nós temos que ver os sinais de que esse cavalo preto está cavalgando sobre a nossa vida ou sobre a vida de alguns. E aí a gente vai perceber o quê? Medo da rejeição, de insegurança, porque a orfandade, ela trabalha um princípio de alguém que o órfão, ele vaga pela vida, e por isso ele não vive de verdade, cada dia ele vai vivendo uma circunstância. O órfão, ele é extremamente vulnerável aos sentimentos, e ele é vulnerável ao ambiente onde ele está. Ele acaba sendo controlado pelo ambiente. Também o órfão, ele é extremamente vulnerável aos sentimentos e às opiniões alheias. Está sempre se comparando, está sempre se diminuindo, ou comparando para se achar melhor ou para se achar pior, mas ele está sempre nesse processo, e isso é doentio, porque não tem um entendimento do seu valor pessoal. E aí a famosa autossabotagem, aí ele não consegue viver o que Deus tinha para ele, ou o que ele mesmo planejou como um projeto de vida. O órfão, ele costuma fugir das grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento. O órfão, ele não quer se desenvolver. Há oportunidades, surgem oportunidades, ele foge dos cursos que a igreja propõe, foge dos treinamentos, ele foge lá na empresa. Muitas vezes, quando tem lá uma oportunidade, ele foge, porque ele acha que não é capaz, e ele não quer de fato crescer. Mas não é que ele não quer, é que a sua alma doente está causando essas coisas. O órfão, ele tem também o problema e a dificuldade de confiar, e por isso tem a necessidade do controle, todo o tempo no controle, porque não confia nas intenções de ninguém, muito menos do pai. Não confia que o pai, ele pensa o melhor, ele quer o melhor. O pai, quando ele diz sim, é porque ele quer o melhor, mas quando ele diz não, às vezes ele quer melhor ainda. E o órfão, quando ele recebe um não, é porque não me ama, porque eu não tenho importância, o que eu penso, o que eu acho, não tem importância na minha vida. Então é importante a gente entender esse processo. Ele assume o controle, quer controlar tudo ao seu redor, tudo na sua vida. A orfandade, ela gera alguns bloqueadores emocionais, e gera também bloqueadores espirituais, que impede a nossa conexão com Deus. Aí faz com que a nossa conexão com Deus, ela seja algo apenas superficial. Vocês não podiam subir dos 4 minutos que eu tenho depois, para não me assustar? Porque senão, só mais um pouquinho. Brincadeira, pode subir sim, gente. Só queria assustar vocês, só para quebrar o gelo. O que nós precisamos entender é que esses bloqueadores, seja de relacionamentos com outras pessoas, seja de relacionamentos com Deus, eles vão gerar comportamentos ruins, dependências e compulsões destrutivas. E dessa forma vai também levar a alguns pecados e vícios escravizadores. Há vícios e há pecados e há compulsões e há dependências que não estão ligados à coisa em si mesma. Está ligado ao coração, está ligado ao sentimento, está ligado à falta da libertação. Então, tudo isso é porque o coração não aguenta lidar com uma coisa que é muito importante: o sentimento de ter sido abandonado. Nem sempre foi abandonado, mas é com o sentimento: eu fui abandonado. E dessa forma, o que nós vamos ver é uma cultura de correr, de fugir, de muitas vezes viver algumas situações assim, que a gente vai ver inclusive na liderança. Você vai perceber algumas pessoas assumem liderança e do nada entregam, abandonam, fogem. É a cultura da fuga. A orfandade, ela vai trabalhar muito nisso. Se você prestar atenção num recorte, faz um recorte aí de líderes que desistiram, que abandonaram, que fugiram. Você vai perceber que eles vão arrumar 1001 desculpas, porque a última coisa que um órfão aceita dizer é: eu sou órfão. O espírito de orfandade habita na minha vida. Pelo contrário, o órfão, ele sempre vai acusar o pai, não a mim, não é eu.
Não sou eu que escolhi ser órfão, não. Me abandonaram, me disseram, não deixaram fazer o que eu queria fazer. Você vai perceber exatamente esses processos, decisões precipitadas de fugir. Sabe por quê? Para abrir mão da responsabilidade de ter que se responsabilizar pelo que dá certo, mas também pelo que dá errado. Abandonar pessoas, abandonar processos, abandonar projetos dos quais ele faz parte e que dependia dele para ir para frente para muito tempo. Tudo isso revela um espírito de orfandade operando secretamente dentro do coração. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a orfandade ela tem uma trilha e o caminho da fuga, porque ela carrega o estigma do abandono. Ela diz assim: eu vou embora antes que me abandonem. Eu vou abandonar isso aqui antes que eu trabalhe, e depois venha aqui e leve, leve os louros por isso. É importante a gente olhar para estas questões, entender que o diabo, ele tenta impedir desesperadamente que as pessoas conheçam a Deus como Pai. Sabe por quê? Porque ele sabe que um cristão com mentalidade de órfão pode ir à igreja, mas não consegue manifestar a vida de Deus e nem cumprir o seu propósito eterno. Um cristão que não vence a mentalidade de órfão, ele continua ainda amarrado, preso à religiosidade, preso a mentiras, preso a algumas coisas que ele mesmo tem dito para si mesmo. Porque os órfãos vivem uma vida de angústia, fracasso, porque não conhecem o amor do Pai na sua essência e tornam-se incapazes de amar de forma pura como Deus nos amou. Por isso, entenda, resumindo aqui, a orfandade é medo de rejeição, insegurança constante por não ser aceito, necessidade de controle, não confia no cuidado do Pai, dificuldade em confiar tanto em Deus quanto nas pessoas. Então são esses sinais que impedem muitas vezes uma comunhão plena, profunda com Deus. Então o diabo quer manter o crente na igreja. Mas o diabo quer manter o crente, quer manter o crente na igreja, mas amarrado, preso, numa mentalidade de orfandade. Quer manter o crente na igreja com fome, com a sua alma ainda com fome. Porque o diabo sabe que um crente com mentalidade de órfão não manifesta a vida de Deus, nem cumpre o seu propósito eterno. Essa manhã Deus tem nos trazido aqui para podermos identificar. Essa manhã o Senhor nos traz aqui para a gente tratar com a nossa autossuficiência e a gente entender claramente que somos dependentes primeiro de Deus e dependentes uns dos outros. E para vivermos essa dependência, nós precisamos confiar, nós precisamos nos lançar, nós precisamos começar cada dia dizendo: Deus, eu não tenho planos para esse dia, mas se o Senhor tem, eu estou dentro. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu não tenho planos para frente, porque os seus planos são melhores do que o meu. Os seus sonhos são maiores do que os meus. O que o Senhor tem planejado para mim é muito mais importante do que a minha vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar a sua mentalidade. Deixa o Espírito Santo agora transicionar a sua mentalidade de órfão para uma mentalidade de filho. Remova essa crença de que eu posso me virar sozinho, eu consigo resolver as minhas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: provavelmente você vai conseguir, mas vai ser muito mais duro. Provavelmente você vai conseguir se sustentar
Provavelmente você vai conseguir comprar uma casa, um carro, talvez uma casa de praia, talvez você vai conseguir muitas coisas, mas eu quero perguntar para você, e a alegria de desfrutar isso? Onde que está a alegria de ter alguma coisa, se não for para desfrutar com os irmãos, com os amigos e com a família? Que alegria tem de possuir alguma coisa e dizer assim, eu tenho... para postar na internet, ou para dizer para as pessoas que você é alguma coisa, mas qual a alegria que você tem que não pode até dizer assim, eu faço parte de uma família, e quando eu prospero, eu quero que a família celebre comigo, e quando eu prospero, eu entendo que a família fez parte da minha prosperidade, quando eu cresço, quando eu alcanço. Então, hoje é dia de você colocar no seu coração, entender que você não foi chamado para resolver as suas situações sozinhos, nós somos ligados uns aos outros. Nós precisamos ter essa mentalidade, entendendo que Jesus tem isso para a nossa vida, para o nosso coração. E Ele vai nos levar a um lugar de graça, de favor, de bondade e de benevolência.